Bom, e nesta quarta-feira, o presidente da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, Hélio Doyle, foi demitido depois de ter compartilhado por meio das redes sociais uma publicação que classifica os apoiadores de Israel como idiotas. A mensagem é de autoria do cartunista esquerdista Carlos Latuf, já considerado pelo centro Simon Wiesenthal um dos 10 mais antissemitas do mundo. A legenda diz, abre aspas, não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante, fecha aspas. Mais cedo, antes do anúncio da demissão, Doyle alegou que defende a existência de Israel e de um Estado palestino, bem como a coexistência pacífica entre os dois povos. O presidente da IBC disse ainda que apoia a posição do governo Lula de manter uma postura neutra em relação ao conflito no Oriente Médio. Ana, quero te ouvir. E Hélio Doyle, da IBC, foi então demitido depois do compartilhamento aí dessa publicação abjeta, mais uma, né, que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, de integrantes do governo, simpatizantes do Hamas, da esquerda, enfim. Exatamente, Paula. Semana passada nós mostramos aqui, né, 3 integrantes do governo, de alas do governo, simplesmente colocando uma venda nos olhos em relação ao que o Hamas fez. E falamos aqui, né, se sacudirmos essa árvore antissemita, racista, que apoia o genocídio de judeus, os novos, né, neonazistas, aí, os novos nazistas, os neonazistas, vai cair muita coisa dessa árvore, muita coisa. O tom, Paula, foi dado, como eu mencionei nos meus primeiros comentários, o tom é o tom que os americanos estão usando, democratas, republicanos, independentes, Joe Biden, Donald Trump, não há outro tom a não ser a repulsa diante do que aconteceu, a repulsa diante da carnificina, da barbárie. Não estamos falando de política, não estamos falando mais de um tabuleiro geopolítico que muitos consideram até complicado de ser solucionado, envolvendo outras nações também, como a Arábia Saudita, o Irã, a Turquia, o Líbano, ali do lado de Israel. Estamos falando de barbárie, barbarismo. Estamos falando do mesmo sentimento que moveu nazistas, que moveu Hitler a cometer o que eles cometeram, as atrocidades contra um povo que só quer existir, e que até hoje não é que ele tenha vencido suas guerras, ele venceu na defesa do seu território e da sua gente. Para essa gente, Paula, não tem tolerância, não. Tem que ser mandado embora e tem que ser também... Cadê o STF para tirar das redes sociais? Falaram tanto em nazismo durante 4 anos, copo de leite para cá, ajeitada de lapela para lá. Cadê o judiciário? Não é crime no Brasil apologia ao nazismo? Onde vocês estão? E aí, Augusto, você conhece bem a vida pregressa do Hélio Doyle? Conheço o Hélio Doyle, né? Eu até convivi com ele na Veja enquanto ele continuava seguindo o tempo. Aí ele resolveu estacionar e continua por lá no mundo anterior à queda do Muro de Berlim. Ele ainda está por lá. O Hélio Doyle pode falar sobre idiotas, idiotia ele conhece. É sempre assim, né? Ele para manter esse cargo, depois eu explico como é que é esse cargo, ele agora diz que propõe a existência de 2 estados. E não explica que na cabeça dele, só um é habitado exclusivamente por idiotas. Né? Essa é a justiça, né, na cabeça é a solução para o problema na cabeça do Hélio Doyle. Ele ocupa um cargo, como ele está premiado por permanecer nesse mundo que acabou, ele ocupa um cargo que não só te garante um salário de bom tamanho,
como dá direito a vaga em 2 conselhos de estatais sem comparecer às reuniões. Então, embora sofra de uma idiotia incurável, ele é suficientemente esperto para manter o emprego, porque jornalista ele deixou de ser há muito tempo. Mantém o emprego no governo. Ele é bolsista do mais bem-sucedido programa social do PT. É o desemprego zero para a companheirada. É isso aí. Silvio? Olha, eu concordo com tudo que foi dito, Paula, pela Ana, pelo Augusto, e o que eu acrescentaria é justamente o seguinte ponto. Será que ao assumir esse cargo, né, na direção da empresa Brasil de Comunicação, e aqui eu sempre faço um parêntese, tá? Sempre faço uma crítica, porque o presidente Jair Bolsonaro também teve a oportunidade de acabar com essa mamata dessa TV estatal e, infelizmente, ele não fez. Eu sempre faço essa crítica para a gente colocar tudo no mesmo patamar, né? Foi criada pelo Lula, deveria ter acabado, foi promessa de campanha e não acabou. Mas o que acontece? Ao assumir essa posição, imagine quantas pessoas ele não nomeou, quantas pessoas não estão debaixo do guarda-chuva dele e quantas não pensam como ele. É um caso similar ao Daniele Franco, que colocou uma assessora que cometeu aquelas barbaridades e depois ela continua ministra. Ela não seguia a assessora nas redes sociais para ver esse tipo de barbaridade? Os ministros do governo Lula não acompanham esse senhor Hélio Doyle? É claro que acompanham. Aliás, eles são companheiros há muito tempo, já se sabe. Ele é uma figura conhecida na velha imprensa. Pois bem, então todo mundo, de alguma forma, consentiu tudo isso, né? Eles pensam todos da mesma forma. Então, a única pergunta é essa: quantas pessoas debaixo desse guarda-chuva também não pensam como ele? Talvez só não tenham se manifestado no Instagram, no Twitter. Silvio, pode ficar tranquilo, porque ele já tá pendurado no cabide de empregos, não? Sempre foi assim, ele vive disso, desde que deixou a presidência do Sindicato dos Jornalistas de Brasília. Enquanto vocês comentavam, estava aqui lembrando que a Eba Yad, que também é assessora de diretoria do jornalismo da EBC, nós até tratamos aqui no programa na semana passada, também divulgou nas redes sociais manifestos pró-Hamas, inclusive ela assinou aquela carta, o manifesto em 2021, está lá empregada na EBC com salário de mais de 15 mil reais. O Hélio Doyle não pode ficar fora do governo só porque disse publicamente o que pensam todos. Ele está lá para... Ele não foi nomeado, veja o que é idiotia, ele foi nomeado para garantir que seja divulgada a opinião do governo. Ele fez isso publicamente, né? Esqueceram de avisar.